Saudações a todos! Começa hoje a estreia do nosso podcast, o Acácia Cast. E nós estamos hoje com um convidado altamente especial, nesse momento único, nesse momento ímpar, um divisor de águas na maçonaria lagoana, para a sociedade alagoana, o podcast Acácia Cast. Não é isso, Everson? Nosso convidado, quem é? É isso aí, meu irmão Mazola. O nosso convidado de hoje se chama Jorge Ferreira da Guia Filho. Tem 62 anos, é pai da Camila e da Joesley, é esposo da Helenilda. Atualmente ele ocupa o cargo de Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas. Ocupa o cargo desde 2020 e estamos falando do nosso irmão Jorginho, como ele gosta de ser chamado. Não é isso aí, meu irmão Jorginho? É isso aí. Gostaria só primeiramente de agradecer a vocês, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o que a gente puder, passar para vocês e para o público em geral. Que bom, que bom. Sereníssimo Grão-Mestre, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme nós do Acácia Cast fazendo aqui esse momento mágico, esse momento assim importantíssimo do qual a gente visualizou ele aí desde 2024, o tempo todo, não é isso, Everson? Meu parceiro mesmo. Everson. A gente foi montando um quebra-cabeça, vendo algumas dificuldades, mas a gente foi quebrando essas barreiras, né, meu irmão Mazola? Até a gente conseguir quebrar esse divisor de águas, né? E hoje estamos aqui com a nossa autoridade maior, que é o nosso Sereníssimo Grão-Mestre, Jorge Ferreira da Guia Filho, conhecido popularmente, carinhosamente, calorosamente chamado de Jorginho. Meu irmão Jorginho, a primeira pergunta é, que não quer calar, né? Como foi a sua trajetória, assim, como foi que você entrou na maçonaria? Porque o seu pai era um baluarte da maçonaria lagoana, né? O Jorge Ferreira da Guia. E você foi ali vendo os exemplos dele, vendo toda aquela movimentação maçônica. Como foi essa inspiração para você entrar na maçonaria? Meu pai iniciou nos idos de 70, né? 73, 74, por aí. E começou a nos levar para dentro da comunidade maçônica, né? Dentro dos templos. E a gente começou a engatilhar por ali, né? Eu tinha meus 8, 9 anos de idade, por aí assim. Não sei exatamente, o pessoal só olha das idades para saber a idade que eu tinha exatamente. Mas temos fotos daquela época, hoje não existia câmera, não existia nada, né? Só aquelas máquinas antigas. Né? De revelação, né? Que revelava. E eu tenho até uma foto histórica lá. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu e minha mãe dentro do templo, né? Eu botei até no meu gabinete essa fotografia. Por quê? Porque eu tinha 15 anos de idade, estou grão-mestre hoje, e nosso irmão Oswaldo Leite Silva, também que foi grão-mestre, era aprendiz, né? Está nessa foto, ele era aprendiz, e eu nem sonhava em ser maçom. Naquele momento, não. Tá? Maravilha. Pronto, aí comecei a engatear dentro do templo. Meu pai me levou iniciou como Lautos, né? Chama Lautos, outro Lotus, né? Que são... A maçonaria adota filhos de maçom. Naquele primeiro momento só existia isso aqui no estado de Alagoas. Né? Hoje nós temos outros, mas na época só tinha Lautos. E eu fui iniciado lá. Comecei assim. E para chegar onde eu cheguei, como maçom, foi por aí. Tá? Eu iniciei no idos de 88. Né? Estamos com 36 anos de maçonaria. E minha trajetória foi essa. Para começar a entrar quando eu entrei na maçonaria, né? Foi vindo por aí, já engateando dentro dos tempos, como se diz, né? Maravilha, maravilha. Agora sim, irmão Jorginho, deixa eu só lhe perguntar uma coisa, que é uma curiosidade também minha pessoal, porque a maçonaria ela tem uma escalada de graus, né? E pelo que a gente começou eu sou maçom, nós somos maçons, né? Verdade. É um podcast direcionado para a maçonaria. Como foi para o irmão chegar no cargo mais alto da maçonaria, que é o grão-mestrado? É necessário estudar, é necessário fazer prova, é necessário ter indicação? Como é que funciona essa dinâmica de alcançar o grão-mestrado? Olha, eu nem sonhava, como eu acabei de dizer agora anteriormente, nem sonhava em ser maçom. Imagine chegar ao grau máximo da maçonaria. Sim. Mas, para chegar ao cargo que eu cheguei hoje, grão-mestre, não é fácil não é para qualquer um. Porque você precisa estar compactuando com todos os grão-mestres, como eu fiz. Você amanhã chegar a ser um venerável mestre, tiver condições de ser um grão-mestre, não vou me candidatar, não é assim. Eu acompanhei a vida maçônica de quase todos os ex-grão-mestres que estão vivos hoje. Todos que estão vivos hoje, eu acompanhei a trajetória dele, trabalhando com eles, vivenciando, aprendendo. Então, no caso, o cargo de grão-mestrado, ele é um cargo eletivo. É um cargo que vota, que os maçons votam. Isso. Exatamente. Então, por isso que eu cheguei onde eu cheguei.
Até porque, para você chegar num cargo desse, não é fácil mesmo, não. Meu irmão, não é fácil. Não é brinquedo, não. Não é brincadeira. Você tem que engolir sapo, como se diz. Imagino. Às vezes você tem que responder coisas, tá? Na vida de cada um, a gente adentrar dentro da sua vida, na vida de Mazola, de qualquer outro maçom, que a gente até nem quer, mas pela função do cargo, você é obrigado a fazer. Sim. Por quê? Porque você, além de ser grão-mestre, você é psicólogo, psiquiatra, você é médico, você é juiz, que separa, que descasa, que casa. Tudo isso está agregado ao cargo. Responsabilidade. Se você não tiver a competência e o zelo pela maçonaria, você não está capacitado para isso, não. Sim. Para chegar ao cargo que nós estamos hoje. Por isso que eu digo, aprendi muito com meus ex-grão-mestres, tá? Antes de mim foi Josenildo, antes dele Ivanildo, né? Antes dele Expedito Suíca e antes dele João Bernardino. Desses para cá todos eu vivenciei e trabalhei para eles dentro da maçonaria, dentro do gabinete deles praticamente. Tem uma bagagem realmente enorme, exatamente. Né? Bagagem enorme. Por aí. É isso mesmo. Meu irmão Jorginho, a maçonaria já foi fechada, muito fechada anteriormente, muitos anos atrás, né? Alguns anos atrás foi muito fechada. Hoje já está um pouco mais abrangente, está um pouco mais branda, né? Embora tenha as nossas exigências, né, para os candidatos. Os internautas, né, do programa Cássia Cast estão querendo saber como é que faz para entrar na maçonaria, qual é o procedimento, é convidado, não é convidado, enfim. A gente vai descobrir isso agora, vindo a resposta do nosso sereníssimo grão-mestre. Primeiramente, você tem que ser, como você acabou de falar, tem que ser convidado por um maçom, tá? Primeiro, você tem que receber um convite de alguém que esteja dentro da maçonaria. Você não pode ser maçom por internet, né? Essas coisas como tem por aí, às vezes, um cadastro, né? Então, isso aí não é válido. São maçonarias que pra gente não vale nada, tá? Então, você tem que ser convidado por um maçom, ser um homem de bem, ter um trabalho que se sustente, ter uma rentabilidade. Tem algumas aptidões, né? Aptidões tem que ter. Tem que ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom avô. São qualidades que muitas pessoas têm, mas muita gente não consegue detectar. Sim. Então, o maçom vivencia isso e sabe, quando procura alguém, aonde vai achar a pessoa certa para adentrar e conviver conosco. Então, não seria necessariamente eu quero entrar na maçonaria, conhecer um maçom e entrar. Tem que necessariamente preencher certos requisitos para poder ser admitido na maçonaria. Ser admitido, você vai passar por um processo, né, de iniciação. Esse processo requer tempo, tem que ter tempo, né? Disponibilidade. Por que disponibilidade? Porque você vai sua vida pregressa vai ser pesquisada, toda ela, né? Como foi, como você nasceu, quanto tempo mora aqui no Brasil, na Alagoas. Então, conduta de cidadão, né? Exatamente. Então, cidadão, não é só eu quero ser maçom. Eu quero ser maçom, é verdade. Não é assim. Porque muitas vezes as pessoas acham que ser maçom é você ter um status. E, na verdade, as pessoas começam a confundir, né? Ser maçom, ter um status, mas não é só querer ser. É preencher certos requisitos que vai ser admitido em determinada loja que ele queira entrar. E se for aprovado, aí possivelmente, né? Possivelmente irá adentrar e conviver conosco. Porque o pessoal tem uma ilusão muito grande. Verdade. Que maçonaria só tem rico, milionário. E se adentrar na maçonaria, vai ficar rico também. Vai ficar rico também. Pois é. Tem essa ilusão. Era uma curiosidade que todas as pessoas que sabem que eu sou maçom, acredito que é uma dúvida também do irmão Mazola, que cria esse estereótipo de que maçom é rico e tem que entrar na maçonaria para ficar rico. Como é que funciona esse? Na verdade, essa ideia mística que as pessoas têm, essa ideia... É porque o maçom ajuda muito o próprio maçom, entendeu? Nós somos unidos, nós somos a união, nós somos irmãos, tratados como os irmãos. Exatamente. Então, é uma consequência. Você entrou na maçonaria, você tinha uma vida correta, digna, né? Um bom salário, um bom funcionário. De repente, lá para frente, você perde o emprego, fica desempregado. Aí que entra a maçonaria. Os irmãos vão lhe ajudar. Mas não é que vai lhe dar dinheiro, não. Pode até dar. Necessariamente não vai lhe sustentar. Vai lhe ajudar naquele momento.
arrumar um emprego para você com as influências que nós temos. Uma indicação, uma né? indicação aqui, acolá, tal, entendeu? Entendi. Como se diz, a gente vai dar a rede para você pescar. Não vai dar o peixe, Não né? vai dar o peixe. Muito Como bem. muita gente pensa, né? Como você falou. Então, Exatamente. é o interessante mesmo, a curiosidade profana, como a gente fala, a curiosidade popular, grão-mestre, que quando eu não era maçom, eu era mais jovem ainda e tal, eu só tenho 15 anos de maçonaria, e lá, quando eu era adolescente, eu tinha um professor que era maçom, de filosofia, e eu descobri que ele era maçom, porque eu era muito curioso, eu li, não tinha internet na época, era livre, então eu li e eu descobri o símbolo do maçom, né, com o esquadro compasso que tem ali na nossa Cássia Cast, e ele tinha um anel. Aí eu disse, isso é maçom. Ele olhou firmemente para mim, até admirado, e disse, como você sabe? Ele disse, o seu anel. Ele disse, bom. Ele achou que... Aí eu disse, não, pelo seu anel. Aí ele começou a falar comigo e tal. Mas a mística do povo, né, a mística popular é que os maçons são muito fechados, os maçons têm um segredo, né? Lembrando que para ser maçom tem que acreditar em Deus. Se não acreditar em Deus, não pode ser maçom. Já começa por aí, porque a internet está cheia de coisas totalmente deturpadas, né? Ao contrário do que a gente pratica em nossas lojas, e isso é um paradigma que a gente está quebrando hoje aqui na Cássia Cast, Sem dúvida. com essas perguntas e essas respostas do grão-mestre, quebrando aqui um protocolo, né, de fantasias que as pessoas comuns têm do maçom. Hoje vocês estão descobrindo aqui que nós somos homens comuns, mas dentro de um contexto filosófico antigo e realmente muito importante para a sociedade, não é isso, grão-mestre? Exatamente. Grão-mestre, uma dúvida também, já que o senhor falou que entrou muito cedo na maçonaria, né? Certamente passou por diversos cargos, como foi essa experiência de chegar no grão-mestrado, mas anterior ao grão-mestrado, passar em alguns cargos que foi a condição para o senhor adquirir essa experiência que o senhor tem hoje, né? Olha, o cargo que eu mais gostei da maçonaria, e gosto ainda, que admiro muito, é ser o esperto. Na iniciação, você sabe o que é ser o esperto. É o cargo que é bem, né, define tudo, porque você pega o cara que vai iniciar lá no comecinho, ele está saindo da vida, né, para entrar na nossa instituição. É o cargo que eu sempre admirei e gosto muito. É ser esperto. Depois, outro que eu gostei muito também foi quando eu presidi o Conselho de Mestre Instalado, né, também, porque eu gosto de fazer, mas olha, vocês dois sabem, que eu gosto muito de fazer as instalações, né? Sim, sim. Quando o venerável ia ser instalado, e naquela época quem fazia era o presidente do mestre instalado, e o grão-mestre dava o poder a ele de fazer a instalação. Aí eu fazia as instalações e sempre gostei. Eu estaria à frente para poder fazer no comando ali, que o ritualística é o meu forte, né? É isso que eu ia dizer. Ritualística, também gosto muito de ritualística. Bacana. Mas por aí. Bacana. Como o grão-mestre falou que ritualística é o seu forte, eu fui, né? Eu sou testemunha ocular, né? Disso tudo, porque os meus 15 anos eu vivenciei o grão-mestre fazendo, né? Antes de ser grão-mestre, né? Sim. Ele era da comissão de ritualística e fazia ritualística de ensinamento. Então a gente realmente era ensinado a praticar realmente como a gente faz os procedimentos dentro de loja, como se comportar, como deve fazer os procedimentos. Isso tudo era muito, muito instrutivo. Então foi um cargo que ele exerceu, que hoje a bagagem que ele tem é surreal. Maravilha, maravilha. É por isso que nós enquanto presidente do Conselho de Ritualística, né, a gente trabalhou muito a parte da ritualística dentro da loja, Dentro né? de loja. Porque é como a Igreja Católica, é como... A Igreja Católica, se você for lá, o padre tem aquele ritual dele, não tem? Sim, sim, sem dúvida. Nós também temos o nosso. Verdade. Exatamente. Né? A maçonaria é isso, né? Tem um ritual. Então, se você não estiver preparado ou não preparar alguém, as pessoas para fazer aquilo, que na Igreja Católica também é feito, como nas outras igrejas também, evangélicas, todas, cada um tem o seu ritual, a sua ritualística. Claro que uma não é igual a outra, é diferente. Então, nós temos a nossa. Então, temos que preparar as pessoas para também nos substituindo. Sim. Né? A gente vai envelhecendo e tem que ter pessoas, como vocês são mais jovens aí, estarão preparados, consequentemente, né? Vamos preparar também alguém para vos substituir. Verdade. Isso é a maçonaria. Isso é maçonaria. A gente vai aqui, esse carro aqui passa, amanhã será outro. Sim, maravilha. Entendeu?
Mais uma vez, grão-mestre é sempre grão-mestre. Né? Você vai levar esse legado. Né? Mas uma dúvida importante que a gente vem falando aqui, a gente já falou de algumas siglas, Glomeal, a gente já falou de loja, mas para as pessoas, para os nossos internautas que estão nos vendo, nos ouvindo, o que é a loja? Como é que funciona essa loja? Porque às vezes as pessoas podem confundir com a loja do centro, uma loja do shopping. Já me disseram, vocês não tem templo, não? Como é que funciona? Porque às vezes a gente precisa desmistificar esse conceito de loja. Loja é um lugar onde se reúnem os maçons, né? Nessas lojas, digamos que fosse uma casa. Nesta casa tem um templo dentro, onde a gente faz as nossas reuniões, tá? E o que é uma loja? Por exemplo, cada loja tem o seu presidente. É como se fosse, eu como estou hoje presidente da grande loja, é como se fosse, vamos tratar para ficar bem simples, para a população entender que não é maçom também, que eles vão assistir, logicamente. Sim, sem dúvida. É como se fosse a presidência da República, Brasília, é a grande loja hoje, e as lojas fossem os estados. Os estados. Cada um tem o seu governador, as lojas são, cada um seria um estado, entendeu? Tem o seu presidente, que é o governador, como são o país. São os veneráveis mestres. São os veneráveis mestres, que são os presidentes das lojas, né? E eu sou do país todo, como se fosse. Sim. Só para exemplificar, para a população entender. É um modelo de tripartição de poder, mais ou menos. E os poderes lá dentro todos funcionam. Nós temos justiça, nós temos assembleia, nós temos tudo. Se imaginar no que tem em Brasília, nós também temos dentro da nossa instituição. Maravilha, maravilha. Grão-mestre, deixa só eu tirar mais uma duvidazinha. Eu sou um pouco curioso, meu irmão. Eu entrei na maçonaria exatamente por essa questão. E acredito que muitas pessoas querem entrar na maçonaria em razão da curiosidade. E às vezes não consegue permanecer ali porque consegue, eu não sei se visualizar algo ou não, a expectativa não foi alcançada, algo dessa natureza. A gente sabe que a maçonaria ela é envolvida com filantropia, é uma entidade filantrópica. E o que é que a maçonaria aqui, particularmente no estado de Alagoas, o que é que ela faz de eficácia, de filantropia? E como é que funciona essa filantropia dentro da maçonaria? Bem, é aí onde entra a participação das mulheres junto com os homens da maçonaria. Porque o social a gente deixa para estar à frente, tá? Porque assim, tem muitos maçons que não gostam da parte de filantropia, por exemplo. Eles gostam mais da ritualística. Isso. Tem outros que são mais abnegados na filantropia, Sim. né? Ir para um abrigo deles, fazer doações. E nós temos sempre, todo ano, tratando de Glomeal, não vou nem falar as lojas ainda. A Glomeal todo ano faz o aniversário da Glomeal. O ano passado nós fizemos doação de sangue, a gente concentra, a gente abre as portas para a comunidade. A gente temos um contrato com o Emoal. O Emoal nesse dia leva para lá as cadeiras, nós reservamos uma sala lá, naquele nosso auditório. Sim. Hoje, eles botam lá 3 a 4 cadeiras para doação de sangue. Nós temos lá, contratamos palhaços, médicos, dentistas. Momento recreativo, né? Não. Esse é um momento recreativo para quem for levar sua criança para doar sangue. Sim. Aí vai ter lá alguém para tomar conta, para brincar com aquelas crianças, para pintar aquelas coisinhas lá, Sim. os brinquedos. E na outra parte, para de médico, né? Enfermeiras, tudo para tirar, para fazer, como é que chama o negócio do sangue? O exame, né? Diabetes, as prevenções, né? Tudo isso é feito em um dia só. É no dia do maçom, 20 de agosto. Entendeu? Maravilha. Isso é Glomeal. E as lojas, consequentemente, cada um normalmente tem um abrigo que ela toma conta, tem uma instituição de crianças carentes. Cada um, todo mês, as que podem mais, dão mais, que podem menos, dá menos. Entendeu? Mas estamos sempre ajudando a fazer filantropia onde necessário for. Outro exemplo, Rio Grande do Sul, aquela enchente que houve, nós arrecadamos, não só aqui em Alagoas, todo o Brasil, para o Rio Grande do Sul, a grande loja do Rio Grande do Sul, quase R$1 milhão em doações, dinheiro, fora mantimentos e outras coisas mais, foi dado para o Rio Grande do Sul. Maravilha. O grão-mestre de lá, eles fazer a distribuição de lá. Primeiro, ele agregou os irmãos, a maçonaria, Sim. E o que sobrou, doou para toda a comunidade, entendeu? Maravilha. Porque muita gente perdeu muita coisa mesmo lá. Sim, a coisa uma tragédia, foi né? cheia, Tragédia. Foi grande, entendeu? Inclusive hoje lá, depois do acontecido,
e o grão-mestre estava me dizendo lá do Rio Grande do Sul, que ele deixou até uma parte do orçamento já prevendo outros, porque não fizeram nada, não ajeitaram nada na realidade lá, tá? Tá do mesmo jeito. Se tiver outra cheia daquela, sobe tudo do mesmo jeito. Esses são os nossos governantes, né? Nós não podemos julgar ninguém. É verdade. Grão-mestre, na sua iniciação, a gente sabe que você foi ali, né, iniciado na maçonaria já com a trajetória do seu pai ali, então assim não teve muita novidade, né, para você, que você já convivia com loja e tudo mais. Mas teve algum fato curioso na sua iniciação do qual você não esperava, você achou meio que estranho? Porque a gente vê que teve casos de irmãos na iniciação, meu querido irmão Everson, que tem irmão que já vai com a fantasia e na hora de iniciar dá um break na cabeça, às vezes ele acha que, nossa, não sabia disso, fica com medo e tal. Sim. Então surgiu isso com o grão-mestre alguma Rapaz, vez? surgiu, porque desde quando que a gente andava pelos bastidores, né, do templo, a gente via que tinha uma sala lá que a gente não podia entrar. Não podia entrar. Né, a gente ficava curioso e os próprios maçons nos faziam medo. Ó, o bode, vai segurar o bode, tem que segurar o bode. Essa questão do bode, rapaz, complica, viu? O nosso medo é ficar temeroso. Pô, esse bode. Sim. Né, aí complica o negócio, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Maravilha. Mas que teve esse medo do bode, tive, viu? Não vou dizer você que não tive, não, porque... E a gente passa isso, você sabe, né? Os que vão iniciando, vai passando o tal do bode para poder deixar o cara temeroso com medo, né? Pois é, maravilha. Meu irmão, a maçonaria era existe pluralidade de irmãos de todas as naturezas. Irmãos que são do candomblé, irmãos que são da Umbanda, da Igreja Católica, enfim. Como é que a maçonaria enxerga isso? Ela faz essa distinção? Como é que funciona essa aceitação de irmãos que são de outras denominações? Exatamente essa pergunta que eu queria que você fizesse. Porque a gente confunde muito o pessoal, principalmente que não conhece maçonaria. Pensa que maçonaria é religião. Maçonaria não é religião. Maravilha. Maçonaria tem muita religiosidade, porque congrega todas as religiões. Isso é muito importante que todos saibam. Não é verdade? Maravilha. Porque você é do candomblé, você é evangélico, eu sou católico, aquele é judeu. Todas as religiões congregamos, porque todos acreditam num ser superior, Sim. que nós chamamos grande arquiteto do universo, que é Deus. Deus. Toda religião tem o seu Deus, que é um só, é o mesmo. Que é o mesmo. Cada um da sua maneira. Verdade. Por isso que a maçonaria é o que é, entendeu? E não faz acepção de pessoas. De jeito nenhum, ao contrário. Sua religião é sua. A sua é a sua, a minha é a minha. Cada um tem a sua, só com só pensamento. Sim. Fé em Deus, acabou-se. E não se discute, né? Dentro de loja, não se discute religião. Não se discute. Isso foi muito bom ter respondido essa pergunta. Foi uma pergunta assim maravilhosa, né? Porque o nosso público está aí curioso para saber disso. E muitos pensam que maçonaria é uma religião. Sim, muitos dizem até que é seita, né? Exatamente. Seita, religião, é uma filosofia. E tem maçons até que dizem que a maçonaria é a minha religião. Tem deles que dizem assim, a maçonaria é a minha religião. Fala de forma errada. Né? Até ele mesmo fala de forma errada. É verdade. Esse generaliza como se fosse a religião. De fato não é. Não é, né? De fato não é. É verdade. Maravilha. A gente já durante... Eu falo a gente porque eu me incluo dentro do sistema de maçonaria, do contexto, né? Durante o período histórico, a gente já foi muito perseguido, né? A história não mente, né? Atualmente, ainda há essa perseguição, ainda há esse... Eu não posso falar de perseguição, mas eu posso falar de preconceito. Há esse preconceito com relação ao maçom, justamente por acharem que é uma religião, que é uma seita, né? Nesse contexto... há essa acepção, há esse preconceito com os maçons, grão-mestre? Infelizmente, né? Infelizmente ainda há. Antigamente, a Igreja Católica contribuiu muito com isso, né? Que era a bula papal, né? Que proibia até o maçom. Que fosse maçom, não batiza criança aqui. Sim. Ainda tem interior que faz isso ainda, viu? Verdade. Que a Igreja Católica não tem comunhão com o maçom, né? Não tem comunhão com o maçom. Se você for maçom, não venha na missa. Infelizmente, né? Infelizmente, mas isso já foi abolido. Até outro papo aí que desmistificou isso. Mas muita gente ainda vai assim. E os próprios evangélicos também. Já perdemos vários irmãos. Perdemos assim, não que morreu não. Entrou na maçonaria,
né? E a mulher não sabia, né? Um jeito ou outro entrou. Quando a mulher descobriu, ele saiu. Depois, isso fomos saber depois que foi consequência quando ele soube que ele era maçom. Porque o padre, o pastor lá dela, dizia, não é essa universal não, é outras, mas tem uns braços dessas evangélicas aí, né? Mais radicais. que são mais radical. É verdade. Exatamente. É quando descobre, a mulher, ou eu ou a maçonaria. É o que normalmente escolhe a esposa, né? Assim, né? Mas eu digo sempre, que entre a maçonaria e a sua esposa, você tem o poder de decidir. Sim. Se você quer a sua esposa um feliz casamento, então deixa a maçonaria. Se você acha que não dá, fica com a maçonaria. Separe, que às vezes já vive uma vida tumultuada, que é só um motivozinho, né? Para se separar. Verdade. Eu não acho correto. Eu acho que você tem que viver o seu dia a dia, né? Mas é exatamente isso, você priorizar, né? Priorizar. Grão-mestre, E, pode falar, pode não, ficar à vontade, pode explanar. Complementar, mas, porque naquela época, essa perseguição era muito... E maçonaria foi muito responsável. Porque na época de Dom Pedro I, como chegou a maçonaria aqui no Brasil? A maçonaria do Brasil veio de onde? Portugal. Quando Napoleão Bonaparte lá, naquela época, estava invadindo a Europa, Portugal fez o quê? Disparou para cá. Disparou para cá. Mandou o império todo para cá, para tirar os nobres de lá, e junto vieram os maçons. Foi aí que adentrou a maçonaria, aqui dentro no Brasil. Maravilha. Né? Que o governo do império todo, a maioria era maçom. Né? Gonçalves Ledes e outros. Sim, tá? sim. Tanto é que a independência do Brasil foi feita por maçons. Um movimento, né? De dentro do governo. O 7 de setembro, né? Independência ou morte, foi feito em agosto, dentro de um tempo maçom no Rio de Janeiro. Maravilha. Agora, por que só foi decretado em 7 de setembro? Porque naquela época não existia internet, não existia nada, cavalo. Sim. Quando a maçonaria decidiu, nós vamos independência ou morte mesmo agora, digo o imperador que pode fazer. Vamos separar de Portugal. Foi a cavalo. Quando encontrou um homem no Rio lá, encontrou que ele leu a mensagem, independência ou morte. Então a maçonaria foi responsável por muitos movimentos revolucionários dentro do próprio Brasil. Dentro do próprio Brasil, exatamente. A maioria deles. A maioria sempre tem infiltração. Escravatura. Exatamente. Tudo isso aí, hoje não se fala mais. É verdade. Hoje tem até pessoas que falam dando sinal de contra, que não, o maçom não teve... contrário. Contexto contrário. Vários movimentos que houve, a maçonaria estava por trás. De libertação, de liberdade, tudo sempre teve maçonaria. Sempre. E aproveitando esse gancho, você, internauta, vai descobrir agora também que nós temos procedimentos, leis, regras constitucionais. Não é isso, Grão-mestre? Sim, nós temos nossa Constituição. Nós somos regidos por ela. E todas as lojas têm os seus estatutos baseados na Constituição. Você não pode fugir disso. Tá? Então, a nossa Constituição é baseada na Constituição Federal nossa, logicamente não podemos ultrapassar o limite do governo federal, sim, né, dentro dele, e temos o nosso governo. Ali você tem o Tribunal de Justiça Maçônica, você tem Conselho de Mestres instalados, você tem várias denominações dentro da Constituição, que é para fazer um procedimento que não foi reto nem justo, ele vai ser julgado pela pessoa correta do seu nível. Entendeu? Se for um venerável mestre, vai ser pelo Conselho de Mestres instalado. Se for um mestre de uma loja, um companheiro, vai ser pela loja. Se for um venerável, já é pelo Conselho de Justiça Maçônica. E assim vai. Cada um tem a sua... Maravilha. Eu acredito que das dúvidas que os nossos internautas querem saber do Sereníssimo Grão-mestre é por que nós que somos maçons nos reunimos a portas fechadas, por que as pessoas têm essa curiosidade de saber, né, o que é que funciona lá dentro. Por que a gente trabalha dentro de uma loja maçônica com as portas fechadas? Porque só interessa aos maçons que nós fazemos lá dentro. Maravilha. Verdade. Exatamente. Até porque aí está o segredo da maçonaria, né? Qual é o segredo da maçonaria? O segredo da maçonaria é o segredo da maçonaria. É da maçonaria. É da maçonaria, não interessa ao público. Não interessa. Maravilha. Agora, se você quiser saber o segredo, é dentro da maçonaria. Pois é. Seja um homem de bem, receba um convite, que você vai saber qual é o segredo da maçonaria. Porque o segredo da maçonaria não tem segredo. O segredo é não ter segredo. Maravilha. Mas se você quer saber o segredo, adentre. Adentre que você vai saber o segredo. Certamente irá saber. Vou fazer agora uma pergunta aqui para o Sereníssimo Grão-mestre Jorge Ferreira da Guia Filho, que não está no nosso script, que é a questão
da maçonaria, né, a questão da jurisdição regulares e as irregulares. Está acontecendo muito, inclusive no nosso estado isso, tem. muito importante. E também, Sereníssimo Grão-Mestre, a questão de maçonaria mista, que tem mulheres no meio, né? A nossa não tem mulheres, porque a nossa segue um tradicionalismo maçom, e o público está curioso para saber disso, né? Sobre a maçonaria, quem é regular e quem não é regular. Como é que se explica isso aí? Só para o público que a gente já sabe. Maravilha. É o maçom regular. É o maçom que tem uma instituição que lhe dá o suporte, como é aqui no nosso caso, a Grande Loja Maçom do Estado de Alagoas. Tá? E no estado nós só temos 3. Grande Loja Maçom do Estado de Alagoas, que é a nossa, Grande Oriente do Brasil, Alagoas, que é o GOB, e agora o GOAL, que nós reconhecemos recentemente, que é filiado da Comab. São as 3 potências regulares e reconhecidas aqui no estado. Tá? E a maioria dos estados já o reconhece, porque o GOAL foi o último a ser reconhecido, nós reconhecemos, e o Brasil todo está reconhecendo ele também. E fora disso, são irregulares, são espúrias, não vale, tá? Então, se você conhecer alguém numa maçonaria de internet, maçonaria, não existe. São espúrias, não são reconhecidas, portanto, não existe esse tratado de ele nos visitar ou visitar ele, não tem. Tem que ser reconhecida por uma potência maior que o reconheça. Que essa potência já tenha vários reconhecimentos, inclusive hoje, né, todo mundo briga para ter o reconhecimento da Inglaterra, né? Assim que nós assumimos, nós fomos reconhecidos em 2020, em dezembro de 2020. Que a Inglaterra é a grande loja da Inglaterra. A grande loja mãe que chamam, né? Loja mãe, que não é reconhecido pela Inglaterra, não é potência. Aí todo mundo quer. Entendi, né? Maravilha. Aí nós conseguimos isso em 2020, graças aos grão-mestres anteriores, não foi a mim, não. Tem que dar a César o que é de César. Foi um trabalho que começou com o Ivanildo, passou por Josenildo, e eu, que coube a mim, receber os louros, como se diz, né? Sim. Foi quando foi dado o reconhecimento, foi em 2020, pela Grande Loja da Inglaterra. Maravilha. Grão-mestre, essa questão das mulheres, tem lojas aí que tem mulheres maçons, né, que estão divulgando na internet que nós somos maçons, somos regulares, e na realidade não tem regulamentação com mulheres. Infelizmente, a mulher dentro da maçonaria tem a sua parte, e a parte social. Não tem coisa melhor do que fazer filantropia, fazer o bem sem olhar a quem. Sim. É isso que é a parte delas. Hoje é essa. E é uma contribuição primordial. Primordial, fundamental. Entendeu? Então, na nossa instituição, homens e mulheres em maçonaria mista é irregular, espúria. A maçonaria brasileira universal ainda é tradicionalista. Ainda é tradicionalista. Ainda vem de lá dos anos arcaicos, né? Não existia nada, só a cavalo mesmo, né? A telegrama. Então, para você ter ideia, meu irmão Mazoli e meu irmão Everton, eu fui descobrir que meu avô, eu sou a 3ª geração, descobri quando fui venerável da Paz e Progresso. Olha só. Em 2004. Que meu avô, pai da minha mãe, era maçom. Eu mexendo nos livros antigos e vi a foto dele, e foi iniciado, chegou a companheiro. Aí eu fui perguntar, meu avô sabia? Não, meu pai não era maçom, não. Porque naquela época, eles faziam tudo sem a mulher saber de nada. Tanto sigilo que até a família não sabia. A própria família. A própria esposa não sabia que o cara era maçom. Ia pra loja e não dizia que ia pra loja. E naquela época, principalmente. Tá que todo mundo usava terno, andava na cidade de terno. Sim. Era normal, comum. Normal, era comum. Você botar seu terno e sair. Tá andando na cidade. Hoje não, sai de colocar terno não vai pra loja. E essa descrição certamente seria em razão de preconceito também, né? Também, né? Então a mulher, infelizmente, sempre foi, a mulher não votava, a mulher sempre teve atrás do homem, né? Hoje a gente está no estado de evolução. Muita evolução. Mas para a maçonaria, a gente acompanha o tradicionalismo. Podemos dizer assim, né? Com essa abertura que nós estamos dando hoje. Muitos estão falando que os maçons são machistas e tal. Não é machismo, é que a gente segue um procedimento antigo, tradicionalista. E a gente não pode fugir. Isso é um landmark nosso. Né? É um landmark nosso, é uma lei imutável. Exatamente. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem também, é que os maçons se reconhecem entre si. Né? Você é maçom no estado de Alagoas, mas é maçom na Inglaterra também, é maçom em São Paulo. Como é que funciona esse critério de informações que os maçons utilizam, grão-mestre? Aí é onde entra o segredo. Aí é onde entra o segredo. É através de toques e sinais.
Maravilha. Só quem sabe é o maçom. Eu vou na Arábia, não falo árabe, mas eu sei um toque lá que o cara sabe e ele se comunica através de sinais e símbolos. Sim. E a gente sabe que é maçom e um socorro, que for um pedido, qualquer coisa é feita. E o maçom sabe quem é maçom. Sim. E através de sinais, toques e palavras. E certamente em razão dessa irmandade que a gente se comunicam, né? Essa ajuda recíproca, né? Recíproco, exatamente. Maravilha. Vamos enveredar agora para uma pergunta muito interessante que o público também está curioso, né? Que é sobre a ordem paramaçônicas para jovens, crianças e adolescentes. Maravilha. Né? Nós temos aí meninas e meninos em paras maçônicas. O Grão-Mestre agora vai dissecar essa pergunta aí, essa curiosidade do nosso público também, né? Porque isso é muito importante. É verdade. O Lautos, que eu falei que eu fui Lautos, né? O Lautos é de criança de 7 a 11 anos de idade que os maçons adotavam quando tinha filhos e netos de maçons. Aí, naquela época, não existia Demolê nem Filha de Jó. Tá? Olha só. Não existia, isso era Lautos. Por isso que ficou em desuso os Lautos nas lojas. Você vê um ou outro que faz. Hoje é mais Demolê. Porque Demolês são crianças jovens também, né? Que é de 12 a 21 anos de idade. É um braço da maçonaria, que é para pega esses jovens, também filhos de maçom, parentes ou amigos também pode ser, para Demolê pode ser. E esses jovens vão ficar ali acompanhados pela loja, botarão um tutor para esse jovem, no mínimo 3 são nomeados, né? O conselho consultivo vai ter um conselho que pode olhar essas crianças, se reúne 15 dias dentro dos templos, né, para fazer também filantropia e estudos entre eles para se aperfeiçoar também. Sim, maravilha. Todos os jovens que passaram pela ordem que são maçons hoje tiveram um crescimento incrível, Verdade. tanto na sua vida pessoal e tanto na maçonaria. Tanto é que hoje já tem vários maçons que são grão-mestres, que vieram da ordem Demolê. Maravilha. E as filhas de Jó são crianças de 11 a 21 anos também, 21 anos de idade. Eles dizem que é a maior, sua maioridade. E essas jovens também têm a mesma finalidade dos Demolê. Se reúnem também, quinzenalmente, né, para fazer filantropias. E o estudo delas entre si também. Também tem os tutores que tomam conta delas, não ficam só lá, tá? Tudo no mesmo sentido, para nos ajudar nessa parte filantrópica, né, e familiar, para unir a família maçônica, que não existia antigamente. Né? A mulher falava, reclamavam muito, aquilo que eu falei anteriormente. A mulher era discriminada, não tinha nada para ela. E foi criando essas coisas. Não tinha uma participação ativa, nada, né? hoje já tem as filhas de Jó, tem Demolê, que elas participam como mães, tem a filha de maior idade, tem vários segmentos ali dentro que congrega toda a família. Sim, entendeu? maravilha. Às vezes você vem para traz seu filho para ir para Demolê e já fica para assistir a reunião maçônica. É verdade. Entendeu? E assim vai. Maravilha. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo agora devem estar se questionando por que o grão-mestre utiliza esses símbolos, essa espécie de colete, essa abraçadeira. Como é que funciona? Só para as pessoas entenderem, grão-mestre. Isso aqui são os punhos, né? E aqui é a sua joia que pertence ao seu cargo de grão-mestre, tá? Então ele é específico para o grão-mestre. O grão-mestre, né? Que maravilha, maravilha. Só usa quem é grão-mestre. Cada um com a sua denominação, aqui é Glomeal, a grande loja maçônica do estado de Alagoas, e os outros estados mudam só essa nomenclatura aqui. Sim. Né? Cada um tem do seu estado. Tem As cores da jurisdição, né? O azul. Não, então tudo é mesmo, é igual. O resto. tom é igual, Só muda né? isso aqui. O nome, mas das lojas regulares é assim, entendeu? Bacana. Bacana, bacana. Tem alguma coisa que o grão-mestre queira explicar, que a gente não perguntou, que a gente não conversou aqui, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que têm curiosidade sobre maçonaria, que agora a gente está iniciando o ano de 2025 e queiram, né, se aprofundar nos estudos maçônicos? Não, é aquilo que eu já falei. Eu acho assim que a maçonaria, se você é um homem de bem, se você tem os conceitos básicos de ter o amor do coração, você deveria entrar na maçonaria. Agora, pelos meios legais, né? Eu acho que a maçonaria, quando entra em você é um homem diferenciado. Você se prepara para o futuro. Você se melhora. Você se enquadra em tudo, em todas as situações. Verdade. Porque você fica diferenciado. Fica. Não estou
aumentando o que é diminuído, não. Eu estou dizendo só a verdade. Você, quando adentra a maçonaria, você fica um homem diferenciado se você congregar tudo que a maçonaria... Os princípios, né, da maçonaria, né? Tá? Porque, e não estou dizendo que não existe maus maçons, existe também. Como existe em qualquer setor, qualquer lugar. Qualquer instituição. Qualquer instituição. São pessoas, você né, pode seres adentrar humanos, aqui e ser um mau maçom também. Também você vai ser punido pelos rigores da lei maçônica. Sim. Você pode chegar até uma expulsão. Para isso temos leis, Para né? isso temos Regimento. leis, regimentos, Verdade. estatutos. Então você tem que andar na linha para se melhorar. Você se melhorando, você melhora todo mundo. Se você amanhã, você quando nascer, você olhar para o sol, bom dia, meu Deus, muito obrigado por mais um dia, é maravilhoso. Maravilhoso. Não tem coisa melhor. Maravilha. E o sorriso, vamos sempre sorrir. Sorrir porque o sorriso abre portas. Né? Verdade. Você ri, verdade. faz todo mundo sorrir, e é maravilhoso. Você fica feliz, todo mundo fica feliz. Verdade. Isso é o mais importante. Eu diria que a maçonaria é um movimento familiar, né? Familiar. Estritamente familiar, que a gente, Estritamente familiar. né, a gente faz essa movimentação de festas, de eventos, né, de congregação familiar, e a gente não vê nada fora da família. Verdade. Maçonaria é família e é família. Só para finalizar, e eu acredito que também seja dúvida, porque maçonaria ela gera dúvida, ela gera imaginações em quem Fantasias, né? Em quem está nos assistindo. Então, hoje a maçonaria ela é uma entidade secreta ou ela é uma entidade discreta, grão-mestre? Eu diria que é uma sociedade aberta. Aberta. Já foi secreta. Verdade. Hoje é muito mais discreta, né? Sim. Porque não quer aparecer, mas a partir do momento que a gente está aqui divulgando, ele está aparecendo. Sim, Tá sem aparecendo. dúvida. Então, estamos abrindo as portas para o mundo. Verdade. Mas não tem mais que se esconder, não. Tem que abrir mesmo. Nós estamos agora fundando o Instituto exatamente para isso. Maravilha. Levar o nome do meu pai, Instituto Jorge Ferreira da Guia, Maravilha. para que faça o social mais profundamente, Mais amplo. né? mais amplo, que eu, como grão-mestre hoje, não posso fazer. Então, eu tenho um limite também. Sim, sim. E já o Instituto, não. Aí, por exemplo, botar o presidente e lá vai fazer o trabalho dele, Sim. trazendo aquela comunidade no envolto ali, onde estiver situado, ou de qualquer lugar, dependendo do que ele vai fazer, já estamos com o Instituto, já está montado já o Instituto. Maravilha. Exatamente para abrir as portas para a sociedade. Nós não podemos ser mais secreto nem discreto. Temos que abrir as portas para a sociedade em geral. O mundo todo quer isso. Maravilha. Quer amor. Maravilha. Quer compaixão, é paixão. Né? Coisas boas que é o melhor que nós temos a fazer. Muito bem. E para finalizar, grão-mestre, a gente está iniciando o ano de 2025. Tivemos a honra de recebê-lo aqui no nosso podcast, né, irmão Mazola? Com E a certeza. gente queria que o senhor deixasse uma mensagem positiva para a sociedade alagoana. Uma mensagem de boas-vindas de 2025. Para a gente entender que a maçonaria é uma entidade inclusiva e não uma entidade que repele as pessoas. Eu desejaria que o povo em geral, né, que tivesse mais amor. Eu acho que o amor é tudo. Se você, quando você faz muito amor, se você se dá de coração, sem querer nada em troca, você está dizendo tudo. Então, dê mais amor, sorriam mais, né? Faça o bem sem olhar a quem. Vamos fazer filantropia, que é essencial para a humanidade. Doar um pouquinho, às vezes a gente não tem condições financeiras, Sim. mas sabe como ajudar de outra maneira, se doando, indo fazer a sua parte, trabalhando com o idoso ali, trocando uma fralda, dando uma alguinha na boquinha do bichinho ali, do idoso que necessita. Isso é importante. Maravilha. Então, que todos abram seu coração para que nós tenhamos um ano 2025 maravilhoso, com muito amor, com muita fraternidade. Maravilha. Mensagem maravilhosa do nosso sereníssimo grão-mestre, Jorge Ferreira da Guia Filho, conhecido como Jorginho, carinhosamente por todos nós, quem conhece ele. Esse foi o podcast Acácia Cast, estreando aqui honrosamente, com o nosso sereníssimo grão-mestre da nossa jurisdição da Glomeal. Não é isso, Everson? É isso aí mesmo, Mazola. Tivemos a honra de receber o nosso sereníssimo grão-mestre e tivemos uma conversa muito descontraída, muito legal e tiramos diversas dúvidas das pessoas. É verdade. Que entenderam que a maçonaria é uma entidade inclusiva e, como o nosso sereníssimo falou, está de portas abertas para receber toda a sociedade. E no próximo episódio vamos trazer outras entidades, outras pessoas, outras personalidades para que vocês entendam que maçonaria é uma entidade inclusiva e não uma entidade que repele as pessoas. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.